aí, gente? Boa tarde pra você. Chega mais Globo Esporte, tá no ar. É semana de Copa do Brasil. Vale vaga nas oitavas de final. Amanhã tem Galo e Maringá. Na quinta-feira tem Cruzeiro e Vila Nova. Só que o clássico de anteontem, domingo, é assunto pra semana toda. Cruzeiro e Atlético ainda gera assunto. Foi amasso? Não foi amasso? Não foi amasso. Então eu compliquei aqui. Quem é o maior de Minas? A resenha nas ruas não para. Só vi um time jogando, Cruzeiro. Nem gol teve no clássico. Mas quando tem rivalidade envolvida, sempre rende, né? Rival? Não tem rivalidade, não, Mentira, O auxiliar técnico de Leonardo Jardim deu aquela provocada nas redes sociais. Quanto você já zoou hoje? Quanto que eu já zoei? Eu já zoei alguns já lá no serviço mesmo, eu já zoei já. Mas não tem rivalidade. Tô sem palavras. Nossa, tô filmando? Amassou eles aqui no primeiro tempo, no segundo tempo. Mas e aí? Amassou ou não? Na minha opinião, não. Foi tete a tete, como diz o outro. Ô, Cruzeirense! Cruzeiro! Fala com a gente aqui, ó. Tiveram mais volume de jogo e sem chances claras, então não é amasso. Cruzeiro amassou o Atlético no clássico? Sou bonito ainda. Mas por que não ganhou então? Olha o pênalti que eles roubaram. Inventamos. Então por que não ganhou? Não ganhou porque eles ficaram na retranca, lá colocaram um ônibus lá. Cruzeiro maior de Minas. Falar que você, viu? O Galão tá de brincadeira, viu? Mas tá valendo. O torcedor do Cruzeiro lá provocou o Guilherme Arana lá? Guilherme Arana não aguentou, né? Eles não estavam aguentando. Tô feliz, obrigado pelo carinho. Assistiu o clássico? Assisti não. Então tá bom, então. Então tá bom, muito obrigado. Tchau, tchau. Mas é bom já se preparar pro próximo. Quem sabe a gente possa fazer uma outra proposta. E pra esquentar ainda mais o próximo encontro, Dudu. Agora é pensar pra frente, é pensar no Galo. Dudu já foi tarde. Tem gente boa lá pra jogar. Manda um recado pra eles. O recado é Sem palavrão, por favor. o seguinte, o clássico é decisão, é isso aí. Respeito o Cruzeiro, mas aqui, leva mal não, mas vocês não aguentam não, vocês extremo pro Atlético, viu? Mas essa que é a graça do futebol, não é? Né? Só não pode apelar. Porque se apelar, perde. Vero! Mas agora vamos mudar de assunto para falar do Cruzeiro, que quinta-feira, depois de amanhã, enfrenta o Vila Nova também em jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Jogo é às 7 da noite com transmissão do Sport TV lá em Goiânia. Jogo de ida, você vai lembrar, 2-0 aqui em Belo Horizonte, o Cruzeiro pode perder por 1 gol de diferença, que está classificado para as oitavas de final. Vantagem confortável. Vamos acionar a Luciance, que está na Toca da Raposa, para saber como é que está a preparação do Leonardo Jardim. Boa tarde, Lúcio, seja bem-vindo. Ei, Maurício, muito boa tarde para você, para todo mundo que tá com a gente. Pois é, esse jogo de ida, né, deixou uma vantagem mais tranquila, a vida mais tranquila pro Cruzeiro, 2-0, pode até perder por 1 gol, 2 gols do Caio Jorge. E é por isso que o Leonardo Jardim sinalizou que deve dar uma modificada no elenco para esse jogo de quinta-feira. Mas assim, aquela modificada segura por se tratar de um jogo decisivo, uma partida decisiva. Uma das peças que pode talvez ser poupada ou ficar menos minutos em campo é o Fagner. Fagner sentiu um desconforto muscular, tá tudo bem com ele, mas está passando por um processo de recuperação muscular, um trabalho regenerativo, quem sabe fique menos minutos ou até seja poupado para esse jogo, para não ter um desgaste excessivo, considerando que no final de semana tem jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro vai enfrentar o Fortaleza, o Cruzeiro vem embalado, pode chegar à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, e aí então o Leonardo Jardim está se dividindo entre essas prioridades. Outra notícia em relação ao Romero, que já falou na zona mista que vai renovar com o Cruzeiro. A gente ainda não tem detalhes sobre o tempo desse novo contrato, mas deve ser de médio prazo. Fato é que papéis serão assinados nos próximos dias, Maurício. Tá certo, Lud, muito obrigado, bom trabalho pra você. Quando falam-se do Cruzeiro, quando fala do Cruzeiro, por exemplo, em relação às dívidas, eu falo da recuperação judicial, que eu comemorei o Cruzeiro entrar na recuperação judicial aqui, porque é a maneira em que você encontra prazo e você encontra garantia de que as pessoas vão receber. A fórmula que ficou a SAF do Atlético, na época eu falei assim, peraí, essa dívida ficou para a SAF, não para a associação, não foi parcelada, é dívida de curto prazo, como é que funciona essa situação aí? E quem vai chegar agora? Fael reclamou aqui do Manto da Massa, que compraram, não pagaram, reclamou aqui também do Cuiabá, reclamou do Atlético Paranaense, tem mais time. Corinthians cobrando Fausto Vera, Corinthians cobrando Fausto Vera, todo mundo e tal.
Se fosse o Cruzeiro, ia estar um estardalhaço, gente, por aí. Um estardalhaço no Brasil inteiro. Mas no Brasil inteiro, falando porque é o Cruzeiro não sei o quê. E o Cruzeiro, com a recuperação judicial, cumpre seus prazos, cumpre suas metas, tem os salários em dia e até aqui tudo certo. Agora, Fael, vou falar uma coisa pra você, viu, filho? Toma cuidado, porque essa bola de neve ela vai crescendo, crescendo. E tem um nome disso, viu? Tem um nome disso. Principalmente do que aconteceu lá com a camisa do Atlético. Chama-se calote. O jogador do Cruzeiro, já já a gente vai conferir a pré-lista. Está o Fabrício Bruno e ele aqui no Alto Esporte comenta sobre essa inclusão do nome dele na pré-lista. Fico feliz de estar sendo lembrado novamente. É o que eu costumo falar, né? Sempre coloco o coletivo acima de tudo, então quando o coletivo tá bem, igual tá, é natural que a individualidade aparece, né? Torço que nas próximas outros jogadores estejam na pré-lista, até mesmo convocado diretamente. Então, feliz pelo momento, feliz de estar na minha casa, diante do meu clube, diante de todos os meus familiares, do meu filho que está sempre me acompanhando, é meu amuleto de sorte juntamente com a irmãzinha dele pequenininha que não pode vir, porque é muito bebezinha. Mas feliz por tudo e só agradecer a Deus mesmo. O Fabrício Bruno, ele teve no Cruzeiro, ele teve suas primeiras oportunidades com o Paulo Bento, quando o Paulo Bento passou por aqui. E naquela época, ele era um garoto ainda, muito jovem, começando seus primeiros passos, estava tendo oportunidade dentro de um Cruzeiro que passava por uma grande dificuldade dentro de qualidade técnica. Naquela época, por exemplo, a camisa 10 do Cruzeiro era o Alano, o Willian do Bigode também fazia parte daquele time, mas era com muita dificuldade mesmo que a gente percebia que talvez ele pudesse ser até queimado naquela situação. Depois ele sai do Cruzeiro, diante daquela crise toda do que aconteceu, julgo zero os jogadores que de repente buscaram outros caminhos, porque como eu estava conversando com o Sobis, inclusive lá no camarote lá da KTO, sobre o Clássico, ele falou assim, cara, na época que eu vim pro Cruzeiro, que eu voltei pro Cruzeiro, não tinha nem previsão de salário, não existia salário. Porque existe situação em que se atrasa salário, mas com o Cruzeiro naquela época de 20, 21 ali, você não tinha nem previsão de salário. Então ele foi buscar os outros caminhos e julgo zero, um profissional que vai fazer isso pro seu próprio bem, pro bem da sua família. Vai para o Flamengo, primeiro passa pelo Bragantino, vai para o Flamengo, tem uma grande trajetória no Flamengo e tem se firmado aqui. No início, rolou uma certa desconfiança, porque eu achava que ele era mais prejudicado também pelo estilo de jogo dos treinadores com quem ele jogou, do que propriamente pelo futebol. Mas é um jogador de muita qualidade, conseguiu a confiança do treinador e também a confiança da torcida do Cruzeiro, um baita de um zagueiro, merecida a escalação. Eu só fico com ressalvas porque a seleção brasileira costuma convocar jogadores do Cruzeiro assim, ó. Tem uma pré-lista, tem um amistoso ali e tal. Nas grandes competições, a única coisa que acontece é assim, ó. A gente só fica desfalcado na hora das grandes decisões em que nós não temos os nossos jogadores. Falando em tabelinha dos treinadores pós-clássico, que o clássico continua rendendo aqui na bancada democrática há muito tempo, né? A opinião de Cuca e de Léo Jardim. Em relação ao jogo, eu penso que não fui só eu que fiquei surpreendido, vocês também ficaram surpreendidos, porque normalmente o derby é um jogo equilibrado, não é? De ataque, de resposta, normalmente é assim que eu vejo os derbys, e hoje vi este derby clássico um pouco com uma equipa dominante e a outra a travar o jogo muito com o fato, travar o jogo com o contacto e a explorar só um tipo de futebol, que era lances mais na frente, contra-ataque, primeira bola, segunda bola, a sair dessa forma. E atenção, a base desta equipa do Atlético foi campeão em 2021, não estamos a falar de uma equipa qualquer. 21, não foi? Então os apontamentos estão corretos. E eu esperava um pouco mais do adversário, mas o importante foi a nossa atitude, o importante foi aquilo que nós quisemos criar, e infelizmente não conseguimos finalizar. Associado a isso, geralmente coletivas são baseadas em cima de narrativas, né? Tem as leituras, mas também tem as narrativas de cada treinador. Observando as narrativas, o Jardim virou e falou assim, mano, eu queria um jogo aberto porque o meu time vai propor jogo. Vai sempre propor jogo. Nem sempre você vai poder ficar acuado, retrancado lá atrás, esperando o time jogar. Se o Atlético fizer isso em todas as rodadas, vai dar ruim pro Atlético no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não, o Cruzeiro já mostrou que quer propor jogo para todo mundo que vier jogar aqui. O Jardim alinhou o time todo na Copa Sul-Americana, passamos por grandes dificuldades, mas parece que agora ele encontrou, e na janela do meio do ano ele ainda vai ter peças que vão reforçar esse time. Agora é necessário que diga o seguinte também, Fael. O Jardim... estou usando aqui duas falas e duas narrativas para poder defender também a minha teoria aqui. O Jardim, ele coloca sobre ele uma responsabilidade de jogar de igual para igual também na Arena MRV, onde o Atlético não vai poder ficar esperando o Cruzeiro. Não vai poder ficar. Vai ter que igualar as forças, vai ter que vir para cima. Esse clássico da Arena MRV, eu estou muito ansioso por ele. Nossa queridíssima Nadine Bastos,
Depois do clássico, analista de arbitragem do SBT. Tem muito trabalho, né, Nadine? Seja bem-vinda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para todo mundo. Um clássico difícil, com a arbitragem que teve muito trabalho nesse clássico. Com certeza vai ter algumas reclamações, nós separamos alguns lances. É isso, Léo? Isso aí. Vamos rodando aí, que tem muita coisa para a gente analisar. Começa com o Romero contra Rony. Acho que foi o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno foi lá reclamar com ele, né? De pedir para ele levantar, mas eu acho que a falta foi do Lucas mesmo. Verdade. Foi uma falta dura na lateral do campo, isso foi no comecinho do jogo. Realmente foi uma falta um pouco mais forte, o árbitro até aquele momento estava levando tudo na conversa, acho até que seria um lance para cartão amarelo, mas o árbitro deu advertência e logo na sequência depois o Romero acaba cometendo uma falta também dura e o árbitro para controle de jogo precisa mostrar o cartão amarelo, que era também um lance para cartão amarelo no Rony, logo na sequência, mas esse é um lance mais forte que o árbitro deixou passar e levou apenas na advertência verbal. Além desse, Nadine, acompanhei seus comentários na transmissão, realmente achei lance para cartão amarelo, imediatamente o Rony abaixa o meião, mostra o local da pancada, e no lance seguinte o Fagner também dá uma, se eu não me engano, no Rubens, para cartão também, até seu comentário ali na transmissão, se eu não me engano, indicava isso. E depois desses dois lances, na sequência ele amarela o Rony por um lance parecido com esses dois que ele optou por não dar cartão, com destaque para o Fabrício Bruno, que não era capitão, que gritou, levou dentro na cara do juiz, que se é o Hulk fazendo isso, todo mundo pede amarelo para ele. Fabrício Bruno tem moral demais, nossa senhora. E aí o próximo lance a gente já vai ver, que é o Rony. Na verdade, no começo do Fala, Nadine. que é a entrada que o Rony daí dá no Fabrício Bruno e é lance para amarelo, mas de fato a reclamação do Fael é a questão do critério que ele utilizou até os primeiros 14 minutos, que ele deixou entradas mais fortes, tanto do Fagner quanto do Lucas ali no Rony, e agora o Rony logo na sequência vai lá e faz uma falta que é para cartão amarelo, mas aí o árbitro, para controlar a partida, porque ele viu que a partir desse momento ele não ia mais conseguir controlar na conversa, ele mostra o cartão para o Rony, mas as reclamações são que duas faltas mais duras do Cruzeiro, ele não mostrou o cartão, mas a partir desse momento ele começou a ver que não ia mais conseguir controlar a partida até pelas reclamações, mas a falta de fato é para cartão amarelo. É exatamente isso, Nadine, porque na várzea, por exemplo, quando a gente joga, às vezes a gente entra mais duro no início do jogo para poder mostrar para o adversário, né, uma qualidade, para ele poder dar uma segurada. E aí aconteceu no início do jogo. Só que o Rony, ele faz isso vou descontar o que fizeram comigo. Aí o árbitro falou, não, irmão. Então, pera aí, Gal. Eu dei uma maneirada ali, e agora, só um minutinho, Fael, eu vou dar uma maneirada ali. Não, era para amarelo, eu concordo com você que era para amarelo. Só que o Rony, se ele tivesse só cercado ali, beleza. É uma jogada ali de velocidade de ataque, onde ele pressiona o Fabrício Bruno, só que a intenção dele foi só descontar a jogada que teve anterior. Mas eu aí o Flávio falou assim, não, os dois são para amarelo, eu já concordei com você, Fael. O que eu tô dizendo é assim, só que nessa hora o Rony faltou um pouco de cabeça, porque ele poderia falar assim, ó, agora eu vou descontar essa então que aconteceu. Aí o Flávio falou assim, mano, agora eu vou ter que te usar como exemplo. Tomou amarelo. Isso acontece muito na bola, velho. Mas erro do Flávio. Próximo lance aí é Matheus Pereira e Everson. Na verdade, Léo, foi no Alan esse Franco. Matheus Pereira. Foi no Alan Franco, uma peitada, uma trombada. Daí recebeu o cartão amarelo o Matheus Pereira, né? É porque foi dentro da área, né? Dentro da pequena área ali. E o árbitro nesse... Isso, tem uma discussão, né, Nadine? Ele tem uma discussão entre o Alan Franco e o Matheus Pereira, mas eu achei errado ele dar cartão só pro Matheus Pereira. Mas não é discussão, ele dá ali no meio do peito do Alan Franco na saída. Sei não. Eles acabam discutindo ali realmente, e como já tinha um cartão amarelo até para o Atlético, ele não estava conseguindo controlar, agora ele mostrou um cartão amarelo para o Cruzeiro. Foi uma atuação que ele deixou a turma conversar demais com ele. Tem um momento que ele chama o Hulk e o Lucas Silva para tipo, ó, vocês vão conversar, a minha postura agora vai ser essa, vocês vão conversar comigo, mas não conseguiu controlar, né? Os dois times falando demais com o Flávio perdeu o controle muito cedo no jogo. Tivemos o primeiro cartão amarelo para o Alonso e na sequência a falta do Alonso, o segundo cartão, aí a Nadine vai analisar pra gente. Colado. Deixa eu ver se seria esse lance. Esse é o primeiro.
O árbitro deixou a sequência do lance, né? Até porque era uma oportunidade, um ataque promissor, então o árbitro tem que aplicar a vantagem. Na saída ele foi lá e mostrou o cartão pelo aquele puxão ali no meio do campo, né? E realmente é um lance para cartão amarelo. Ele tenta impedir um ataque, acaba puxando o adversário, mas o ataque, como continuou, só na paralisação do jogo que ele mostrou o cartão amarelo correto. Acho que aí é o segundo lance. Aí no segundo esse lance... seria o segundo lance onde eles pedem, onde existe a reclamação, que seria o segundo cartão amarelo, e seria a expulsão, né? Mas esse lance, a gente vê que o jogador do Cruzeiro, ele tá de costas ainda, tem 3 jogadores, 4 com que fez a falta ali, então teria mais defensores do que atacantes, ele não considerou um ataque promissor pela posição do atacante. É um lance no limite. Eu até concordo que não mostraria cartão amarelo, mas muita gente reclamou que não mostrou cartão amarelo porque o Lianco já tinha cartão amarelo, mas eu não considero essa falta um ataque promissor, por isso eu também não mostraria e também não entendo pela natureza da falta que seria uma falta para amarelo, por isso que eu concordei com a decisão do árbitro de não mostrar o cartão. Mas ele não tem intenção de jogar, Nadine, ele só tem intenção de parar o seu adversário, nesse caso, segundo cartão amarelo passivo de cartão vermelho, e vai pro chuveiro mais cedo. É porque quando o zagueiro tá amarelado, qualquer faltinha a turma vai pedir cartão, faz parte do futebol, a pressão. Não foi para amarelo, acertou o Flávio Nessa, acertou no cartão pro Alonso também, mas o Cuca conhece futebol e sabia que a pressão estaria muito grande para amarelar o Alonso em qualquer lance depois disso, então chama o Vitor Hugo imediatamente. Mais uma que o Atlético foi beneficiado contra o Cruzeiro. O amarelo foi para o Lianco. A próxima imagem aí para a Nadine comentar com a gente. Esse na lateral do campo, ele perde a bola, perde o tempo e deixa a perna. O árbitro até disse que foi por um ataque promissor na súmula, mas para mim a entrada foi forte, até uma entrada um pouco mais perigosa, que a perna vem de cima para baixo. A sorte é que não foi com muita força, né? Então é considerado uma falta temerária e não um jogo brusco grave. Mas o árbitro relatou na súmula que seria por impedir um ataque promissor, que eu não concordo, sim, pela natureza da falta, seria lance para amarelo. O próximo lance, então, análise de Nadine bancada. O Cruzeiro reclama muito que o Fabrício Bruno teria sofrido um pênalti, um puxão do Lianco. Aconteceu ou não? Tem o braço do Lianco nesse lance, mas a gente vê que no momento em que o Fabrício Bruno vê, ele também dobra a perna, mas é um lance mais difícil, o árbitro de vídeo não recomendou a revisão. Eu, sinceramente, não marcaria penalidade nesse lance, até porque eu acho que o Fabrício Bruno valoriza bastante. Tem o braço, mas tem que ser aquela interpretação se causa impacto ou não, né? O árbitro acho que nem estava olhando esse lance, na verdade seria lance para árbitro de vídeo. Gente, só falar uma coisa para vocês rapidinho, que é o seguinte. Quando a Nadine fala, e eu respeito a opinião da Nadine, não é a verdade absoluta sendo falada, ela está colocando a opinião dela aqui, entendeu? Porque a gente fala assim, pronto, Gão, falou e acabou. Nadine, minha visão, Fabrício Bruno, ele dá o giro, ele ganha o espaço, a bola está indo pro lado dele. No momento que ele está ganhando velocidade, ele não dobra a perna. O que acontece é que o Lianco interrompe a passada do Fabrício Bruno, porque ele não ia parar de correr para deixar de cabecear a bola. Então ele é interrompido, pênalti não marcado e que o VAR poderia ter chamado para analisar. E nesse lance tem uma falta que ninguém está falando nada. Exatamente. Foram 2 faltas no mesmo lance. São 2 lances. E aí o Ronaldo Luiz esteve em campo, também tem direito à opinião dele, está concordando comigo. Nadine, que não é só uma opinião, é uma grande profissional da comissão de arbitragem, que hoje abrilhanta nosso programa aqui. E é São Paulo, está correta, porque quando sente, jogador de futebol brasileiro hoje, quando sente qualquer contato, ele realmente está dobrando o joelho e não prioriza disputar a jogada. Essa Federação Mineira, hein, Gão? 2 pênaltis não marcados, mais um jogo em Tanto que o Fabrício Bruno, o Fabrício Bruno, ele nem chega a comentar sobre esse lance, né? Ele nem reclama. Eu falo de reação espontânea dos jogadores. Nadine, nem temos que reclamar não, porque a gente sabe que contra o Atlético é assim, sempre tem um benefício pro lado deles, aí eles sabem beneficiar. Por exemplo, eu falo de uma estatística aqui de uma vitória em 2017, o resto é só empate. Nadine, um dia é a Federação Mineira, outro dia é a CBF, um dia é o Diniz, é o Lacamô, é o Papa Leão 14. Segue aí, Léo. Próximo lance, bola na mão ou não do Alan Franco? Vamos lá, Nadine, eu vou te poupar dessa confusão aqui. Aí, ó. Teve bola. A bola bate ali na. Não, a bola bate, eu acho que. Na parte ali, vamos dizer, na bunda, né, do Alan Franco, e depois toca no braço dele, mas o braço está no movimento natural, nada a marcar nesse lance. Teve a revisão do árbitro de vídeo e pelas imagens todas que foram
que apareceu na transmissão, realmente bate primeiro no corpo dele e depois toca no braço, no movimento natural, nada a marcar nesse lance. Seguinte, Fausto Vera puxou a camisa do Matheus Pereira ou não? Caiu, não tem nem discussão, né? Mas não, Léo, ali no Puxou e puxou muito, né? No lance do Alan Franco, o Gão acho que foi pênalti para amputação da mão, porque a Federação Mineira, a CBF, o Papa Leão 14, o Zezé Perrella, todo mundo atleticano. Não precisa gritar não, pai. Deixa eu falar, não foi pênalti não, porque tem a regra que é clara, que fala quando a bola bate numa parte do corpo, depois bate no braço, não tem como o cara também recolher o braço. Então não foi pênalti naquele lance, só do Fabrício Bruno mesmo. Desculpa, Fel, não te deixar descontrolado não, vou deixar você comentar melhor e mais Não, calma, eu acho tá engraçado, nervoso. pra mim é o stand-up, o Gão, que um dia é o Larcamon, é o Diniz. Pessoal da produção, traz uma água pra açúcar Próximo aí pro garoto, pra que ele ficou Nadine estressado do comentar, nada. o Arana sai de campo mostrando a língua pra torcida. E o Hulk é quase acertado por um copo de cerveja. Essas imagens, Nadine, a arbitragem teria que fazer alguma coisa, não? A arbitragem não viu, né? Mas caso o quarto árbitro ali tivesse visto, seria realmente uma conduta antiesportiva. Ele poderia receber o cartão ali, uma provocação em relação ao torcedor adversário. O lance do Fausto Vera, que muitos queriam cartão vermelho, era um ataque promissor, apesar de ter puxado assintosamente a camisa, é uma conduta antiesportiva, mas tinha um defensor ainda do Atlético Mineiro que podia disputar essa bola, por isso não era uma oportunidade clara de gol, e sim o lance era para amarelo. E esse do Arana ninguém viu, da arbitragem, e realmente foi um gesto provocativo ali para a torcida adversária. Ele vê uma camisa dos Rolling Stones ali na arquibancada, mostra o símbolo ali da linguinha, que ele é fã da banda também. Eu quis, né? E agora eu espero que tenha multa e que seja punido lá no STJD o arremesso de um copo de plástico, não é esse transparente ali, o outro que é de plástico mais firme, que quase acerta o Hulk, mas acerta um profissional que tá trabalhando, ó. Ainda tira uma cerveja que ele não comprou. Punição maior que ele pega do amigo do lado e joga a cerveja lá, ó. E pau, e molha todo mundo no setor. Isso. E ao Arana aplaudiu a torcida e reverenciou a maior torcida de Minas. Ficou feliz demais vendo a torcida do Cruzeiro. E ele saiu bravo, viu? Saiu bravo. Nadine Bastos teve trabalho na transmissão dessa partida, no streaming, né? Tá tendo trabalho aqui com a bancada democrática. Agora eu vou deixar você descansar, que é muito trabalho para você, Nadine. Mas é sempre um prazer estar com vocês e até terça-feira que vem. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta terça-feira. Nesta terça-feira tem jogo do Cruzeiro, hein? Campeonato Brasileiro Sub-20. O Cruzeiro em campo, enfrentando o Corinthians, o jogo na Toca da Raposa 1. A bola vai rolar às 15h e o Cruzeiro buscando a reabilitação, porque o Cruzeiro chegou a liderar o Campeonato Brasileiro Sub-20, mas hoje está na 9ª colocação, com 14 pontos ganhos. O líder é o Palmeiras, 23. O Cruzeiro precisa buscar a reabilitação. Na última rodada perdeu para o Juventude fora de casa. Vamos ver aí, transmissão da TV Cruzeiro. Time buscando então a reabilitação neste Campeonato Brasileiro Sub-20. No Campeonato Brasileiro Feminino, o Cruzeiro vai muito bem, invicto, 11 jogos, 9 vitórias, 2 empates, 29 pontos conquistados, e o Cruzeiro já na liderança e garantido na próxima fase, porque o 9º, Bahia, tem 14 pontos, restam 4 jogos apenas, e o Cruzeiro não pode mais ser alcançado mesmo se perder todos os jogos. Além disso, o Cruzeiro abriu 7 pontos em relação ao 2º colocado. O que isso significa? Faltando 4 jogos, o Cruzeiro só precisa de 2 vitórias em 4 jogos para não depender de ninguém e garantir a primeira colocação na fase de grupos do Campeonato Brasileiro Feminino, ou na primeira fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Um grande feito do time do técnico Jonas Urias, que vem muito bem. E até sobre o futebol feminino, uma informação importante é que a Bianca Brasil, ela teve uma entorse no tornozelo esquerdo na vitória sobre a Ferroviária. Ela passou por exames e não teve detectada uma lesão mais séria. Agora vai depender aí do quadro de dor da atleta. Vamos ver se na quinta-feira ela pode ficar à disposição para o jogo diante da equipe do Palmeiras. De qualquer forma, ficando fora aí desse jogo, ela não deve
ser ausência por muito tempo. Toda sorte do mundo aí para nossa Bianca Brasil. No masculino profissional, o Cruzeiro volta aos treinamentos nesta terça-feira na Toca da Raposa 2. O Cruzeiro inicia a preparação para o jogo diante da equipe do Vila Nova. O Fagner será reavaliado, lateral aí que com cãibra deixou o jogo com o Atlético já no finalzinho do segundo tempo. Vamos ver se terá condição de ser aproveitado. Lá em Goiânia, o Cruzeiro que treina hoje e amanhã, e na quarta segue para Goiânia para o jogo de quinta no Serra Dourada, diante da equipe do Vila Nova. Para a gente fechar, sobre o clássico com o Atlético, o Cruzeiro teve um lucro de R$ 2.421.000, R$ 4,70. R$ 2.421.000, R$ 4,70 da renda de 3.400.000 aproximadamente. O Cruzeiro ficou com quase 2,5 milhões, uma baita renda, um grande público, mais de 61 mil torcedores que compareceram ao Gigante da Pampulha. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!